Shalom, shalom, a paz do Senhor a todos, meus queridos. Meus amados, venho trazer para vocês mais uma vez a nossa paraxá, as escrituras sagradas, a leitura da Bíblia, a leitura dos ensinamentos, quais o Cristo nos deixou, Qual Yeshua já nos testificou o Novo Testamento, Jesus já nos testificou o Novo Testamento. Por quê? Porque muitos por aí pregam que o Velho Testamento, assim como eram os escribas e fariseus, eles não criam no Cristo que eles viam ali, não, no tempo oportuno, naquele tempo do qual Jesus sobreveio sobre a humanidade e peregrinou sobre nós, sobre a nação daquela época, sobre o povo daquela época. Então, mas o que isso nos traz nos dias de hoje? A desobediência do homem. Muitas das vezes o homem quer adorar leis que o homem a fez. Assim como tinha muitos escribas, muitos fariseus que acreditavam na lei de Moisés, mas não acreditavam na lei qual o Eterno deu para Moisés. Eles queriam acreditar e muitos acreditaram que foi Moisés. Então, era uma doutrina da qual eles tinham naqueles tempos. Então, muitas das vezes, até muitas das vezes, Abraão, as leis, pai Abraão, o que Abraão fazia, o que influenciava o povo a andar em estatutos. Era um homem reto perante ao Eterno. Era um homem sincero, puro de coração. Porque eu vou trazer para vocês aqui, o livro de Mateus 20, o livro de Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 ao 29, meus amados, se atentem ao que aqui vai ser dito, se atentem. O livro de Mateus, muitos de vocês conhecem, já é o Novo Testamento, já começa o Novo Testamento, já se inicia no livro de Mateus, então se atentem, porque o que vai ser dito aqui em Mateus é o que já vem já lá de trás, é o que já vem do Antigo Testamento. Mas muitos usam o livro de Mateus como que só a graça, o Filho da salvação veio, o Eterno mandou o seu Filho amado para que ele morresse por nós. Então só a graça dele ter vindo e só dele ter se agraciado de nós já é válido. Você vê como é que entra uma distorção no meio do mundo gospel, mundo evangélico, enfim, da criação que o Eterno fez, o homem está querendo ser maior do que o Criador, acrescentando nas igrejas dogmas cristãos, acrescentando não, meus amados, perdoem a colocação, colocando dogmas cristãos. Dogmas cristãos, meus amados, são costumes, são regras, são leis que não faz o mínimo sentido. Dogmas cristãos são mentira que eles usam, mas muitas das vezes colocam a Bíblia para o povo achar que é verdade. E muitos estão indo por esse caminho de achar que é verdade e não buscar a verdade, a verdadeira sabedoria, buscar o verdadeiro entendimento, que está lá em João 8,32. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Por que, João 8,32? Porque, meus amados, conhecereis a verdade vos libertará do sofismo, da mentira, do engano. Mas eu também sempre falo e vou continuar a dizer aqui, vou continuar a falar, porque o povo sofre por falta de conhecimento, não sou eu quem diz. A Bíblia já nos relata isso, já nos traz. Mas o povo, ele sofre, não só por falta de conhecimento, o povo sofre por preguiça. Entendam aqui a minha colocação, não quero ser melhor ou pior do que ninguém. A preguiça que eu digo não só é aquela de você levantar cedinho e trabalhar, que você não quer, que se torna preguiça quando não vamos. Não é essa. Estou falando da preguiça de você abrir, mas é uma preguiça que a humanidade não consegue explicar. A humanidade, preste atenção, a humanidade não consegue explicar. Só a coisa ela é mais do que a humanidade possa imaginar. A coisa ela é espiritual, meus amados. A coisa ela é você andar em santidade, você caminhar com Cristo, você caminhar nas leis que o Eterno nos deixou. Não ir para a igreja adorar o homem e seguir a lei que o homem coloca igual. Lá na minha denominação, um exemplo, as pessoas usam isso. Lá na minha igreja a doutrina é assim, 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 assado. Pronto. Mas ela está saindo daqui? Não. A única coisa que eles usam é que nós temos que ser obedientes.
a isso aqui, ó. O que é isso aqui? Ao Deus do dinheiro. A única coisa que eles usam, que eles tiram da Bíblia, que são mentiras que parecem verdade, são dogmas, das quais eles, mentiras que parecem verdade, é que eles contam uma mentira, eu acabei de falar. Usam a Bíblia para que o povo ache que é verdade. Mas aí o povo não busca mais, ir mais a fundo. O povo não busca mais se entregar à palavra. Aí o povo fica perdido, sem saber o que está acontecendo. Então se atentem ao que vai ser dito aqui agora em Mateus 7. Só um minutinho, deixa eu só confirmar que é isso mesmo. Mateus aqui, ó. Mateus 7. Aí eu vou pôr aqui, meus amados, ó. capítulo 7, versículo 24 ao 29. Então se atente ao que vai ser dito aqui. Se atente ao que está começando aqui no Novo Testamento. No que Jesus veio e testificou aquilo que o Pai já deixou nos antigos. Já deixou nas antigas passagens. Mas esse nome antiga, você tem que saber como é que ele soa. Como é que ele entra dentro de você. Quer dizer que é antiga? Se a gente formos colocar no contexto original, antiga é uma coisa que já prestou, é uma coisa que já foi boa, mas se fez coisas novas em cima daquilo, por isso que se tornou antiga. Mas prestem atenção, a gente aqui não estamos falando de uma coisa antiga, de um móvel, de um carro, de um objeto, de uma coisa que se tornou antiga e está lá na antiguidade só para poder servir de história. Não. A gente está falando dos Antigo e Novo Testamento, que aqui se testifica. O que eu quero dizer com isso? Que estas palavras, assim como já deixou o Eterno, ela se renova a cada dia. A Bíblia já nos relata isso, ela já nos deixa isso. Ela se renova a cada instante, ela se renova a cada centésimo de segundo. Então, como é que eu vou usar? Por isso que eu falei, preste atenção na explicação, na narrativa. Como é que eu vou usar uma coisa antiga para me abençoar no passado? Oh, me perdoe, meus irmãos, me perdoe, vamos voltar. Como é que eu vou usar uma coisa antiga para me abençoar no meu presente? Como é que eu vou fazer isso? Como? Como é que uma coisa antiga, uma passagem antiga, ela se renova e se reflete hoje, no meu presente? Como? Como podemos explicar isso? Está aqui, ó. Um conhecimento qual a humanidade jamais vai poder entender. Eles podem fazer estudos, nós podemos se aprofundar, mas nós nunca vamos entendê-la 100%. Por quê? Porque para nós entendermos ela 100%, temos que ser divinamente espiritual. Não temos que ter carne, mas já somos nascidos da carne. Mas o que temos que fazer? Temos que ser imitadores de Cristo, para que tudo que esteja aqui se aplique a nós, da maneira que Ele deixou os ensinamentos, não da maneira que eu, ou a denominação tal, a denominação X, acha que tem que ser. Então se atentem, meus irmãos, preste atenção, saia da mentira, do engano, preste atenção. Olha as famílias na terra como é que está, olha o amor de muitos se esfriaria, não só é de hoje, vem de muitos anos, mas antigamente para você poder ver um crime, passava na televisão, todo mundo ficava abismado. Hoje não, hoje a criminalidade, hoje a maldade do ser humano, ela já está tão escassa, ela já está tão escancarada, escassa não, escancarada, que para nós está como se fosse normal, mas para nós, o povo de Deus, não está normal. Para mim, para você que buscamos os ensinamentos aqui, não está. Como que a cabeça de uma pessoa leva ela a estuprar uma criança, meus amados? É porque já não existe amor. O amor que falta nas pessoas que residem nesse mundo está aqui, ó. Aquele amor que Cristo veio, pregou para multidões. Pregava para multidões, mas nem todos o aceitavam. Não é nem tanto que muitos podem usar isso, muitos pregadores podem usar assim. Ah, não, mas peraí, mas tinha que se cumprir a palavra, tinha que se cumprir. E por que não é cumprida hoje a palavra? Se ela tinha que se cumprir naquele tempo, Jesus tinha que vir, tinha que morrer, tinha que passar por aquilo, porque já estava escrito. Então por que nós, por que a humanidade, por que as religiões, por que o povo de dentro da própria igreja não cumpre o que está aqui? Já que é para nós fazermos, já que é para nós
honrarmos o que está aqui, assim como foi Jesus? Muitas das vezes eles pregam, meus amados, mas Jesus tinha que passar por aquilo. Para quê? Para que você tivéssemos a vida regada com droga, bebida, prostituição, baixaria, banalidade. Foi para isso que ele veio? Para que a gente fosse para a igreja adorar ele de qualquer jeito? Foi para isso que ele veio? Não foi. E se estão te ensinando que ele veio porque só a graça dele me basta, é porque já está dentro das igrejas há muito tempo esse tipo de doutrina. Que ele veio só a graça dele, então ele veio, ele, me perdoa a expressão, mas a verdade tem que ser dita, quer dizer que ele veio, morreu, sofreu por mim, problema dele. Entendam a minha colocação antes de levantar alguma questão, entendam. Quer dizer que a graça dele já me basta. Essa graça ela se coloca em muitas situações. Qual dela? A graça que ele já nos deixou a palavra, a paraxá, as escrituras, os mandamentos, os manuscritos sagrados, que ele já nos deixou a Torá. Essa é a graça, da qual deveremos andar nela em retidão. E ele mandou no seu Filho amado Jesus Cristo, para poder mostrar para a humanidade e assinalar embaixo que ele é Deus, que ele tudo pode, tudo faz, da maneira que ele bem entenda. Mas ele jamais vai sair daqui de dentro. O que eu digo assim, tudo que ele falou se concretiza, porque ele é o conhecedor de tudo, meus amados. Então tudo que está aqui, muitas das vezes, as pessoas deixam de ler alguma passagem, porque já não interessa a ela. As pessoas estão hoje indo para as igrejas, ou melhor, até dentro das suas próprias casas, assim, ó, deixa eu ver qual vai ser a palavra para mim hoje, deixa eu ver o que Deus vai tirar para abençoar o meu dia. Aí ele abriu, honrará seu pai e sua mãe, para que seus dias não sejam... não, esse aqui não presta não. Pronto, eles estão brincando de ser crente. Aí ele olha aqui, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ai, Deus falou comigo. Por quê? Porque ontem eu chorei. Mas por que você chorou? Será que foi porque você orou? Será que foi porque você sentiu saudades de alguém? Será que foi porque um filme tocou uma música e fez você chorar, você ficou triste? Aí quando é de manhã você for ler a Bíblia brincando, o choro dura uma noite, mas a alegria vai ao amanhecer. Aí você acha que aquele seu choro comoveu o coração de Deus? Meus amados, está tudo errado. Eu não estou aqui querendo ser o senhor da razão, mas está tudo errado. O pessoal está brincando de ser crente e não está cumprindo os mandamentos. Não está cumprindo as mitzvot. Não está cumprindo aquilo que é sagrado. Estão brincando. Estão brincando com o evangelho. Estão brincando de dê 1.000 para receber 10.000. Venha buscar sua bênção. Sinta uma bênção. Venha buscar sua bênção. Venha buscar seu milagre. Ninguém fala mais assim. Venha buscar sua salvação e leve para a sua casa, para que os demais sintam a presença e a salvação do Eterno. Não, você tem que vir buscar uma bênção para poder levar para a família aquilo que você recebeu do homem. Aí chega lá, o outro fala, quer dizer que porque você foi para a igreja, aí se levanta briga. Você está se achando melhor ou pior? Não. Quando você vem para a igreja buscar amor, paz, tranquilidade, quando você vem buscar entendimento, sabedoria, mansidão para poder lidar com o Espírito Santo de Deus, quando você estiver no seu local de guerra, ele vai te dar estratégias. Ele vai te dar mansidão, entendimento do que você tem que fazer. Não é você falar, meu querido, vamos lá na minha igreja que você vai receber uma bênção. E de repente a pessoa está tão abalada que ela vai. E o pior de tudo é que ela recebe. Mas, peraí, você está louco? Se ele vai em desobediência, como é que ele recebe? Porque o filho da iniquidade já está no mundo, meus amados. O pecado já está predominando sobre todos. A prostituição já está rondando as igrejas. Peraí, irmão, o que você está falando? Talvez muitos vão ficar escandalizados. Mas já está aí a prostituição. Pastor trocando de esposa. Bispo trocando de esposa. Pastores e bispos aí com 3, 4, 5 casamentos. Isso é prostituição. Mas isso daí muitos de vocês não sabem. Mas eu não vou para a igreja para saber da vida de ninguém. Realmente, nem da tua vida, muitas das vezes, as pessoas sabem nem da vida delas. Só estão indo para buscar uma bênção. Que bênção? Dinheiro, status, fama, luxúria. É isso que o povo está indo buscar. Aí chega em casa a vida toda derrotada, porque não anda no que está aqui, ó. Não anda em verdade. Não anda em sinceridade. Prefere servir ao homem do que servir a Deus. Prefere estar lá em cima do púlpito para poder manter um status e desagradar o Eterno e agradar a homens.
que estão ali para poder... Nossa, o pregadorzinho, o irmãozinho está ali hoje. Está enganando o mundo, isso é assim que está a coisa, meus amados. Aí vocês querem que eu venha aqui falar da palavra de Deus de qualquer jeito? Aí vocês querem que eu venha aqui e não exorte a mim e a vocês do que devemos fazer? Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar, suas bênçãos estão aqui. Está aqui. A sua maldição também está aqui. Peraí, meus amados, o que você está falando? Peraí, meu amado, o que você está falando? A sua maldição e a sua bênção estão aqui, ó. Só você pode lutar por ela. Eu posso interceder. Todos nós podemos orar um para com os outros, para que Deus dê força e ajude. Mas se a minha oração chegar ao trono do Eterno, que eu sei que chega, assim como a sua também chega, mas quando eu oro e peço pela vida do irmãozinho, se ele estiver fora da visão, meus amados, nada vai adiantar, a realidade é essa. Por quê? Porque o Senhor não habita no coração do homem mentiroso, enganador, profano. Ele não habita, a verdade é essa. A Bíblia já nos diz isso, ele não compactua das bênçãos dele com qualquer um, não. A própria Bíblia já nos traz, não jogue pérola aos porcos, irmão, não jogue. Porque se você for dar um banho no porco, se você for cuidar de um porco igual gente, quando você soltar ele próximo da lama, ele vai voltar para o espojo, ele vai voltar para a lama, ele vai voltar para a imundiça. A mesma coisa é os seres humanos, hoje em dia, infelizmente, é assim. Eu tenho que falar isso, eu não posso ficar engasgado e deixar passar, não, passar a mão na cabeça, não. Eu não posso passar a mão na minha própria cabeça. Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Eu tenho que testificar aquilo que eu vivo. Eu tenho que testificar as minhas experiências, das quais eu e você, todos nós temos. Mas o que fazemos? Andamos em obediência na Bíblia? Andamos em obediência à Torá, aos ensinamentos das Escrituras, a Paraxá? Ou andamos para poder agradar o homem? Ou vamos domingo, seja lá o dia que for que vocês vão para a igreja, para poder pegar um envelope que um amiguinho seu te convidou para você ir? E você muitas das vezes vai, chega lá, não sente nada. E quando sente, vamos voltar lá agora na parte da bênção. Você recebe uma bênção, mas é uma coisa passageira. Porque o filho da iniquidade, ele também já está habitando nas igrejas. Há muitos séculos e séculos. O povo está achando que é de agora, não. De agora já está mais escandalizado, mas ele já vem desde Roma. Ele já vem desde o tempo de Constantino e os demais. E as demais lideranças do cristianismo antigo. Eles vieram colocando dogmas, eles vieram criando coisas e aplicando sobre os estudos bíblicos. Eles vieram tirando Israel do meio do povo cristão, sendo que nós cristãos fomos aproximados a Israel diante daquele povo por causa do seu filho amado Jesus Cristo, que veio para aquele povo, que veio para a nação. Mas eles os rejeitaram, e através da rejeição deles, nós fomos enxertados, aproximados a Israel. Mas hoje as igrejas não falam mais sobre isso. Igrejas não pregam mais o velho Israel. Eles não pregam. Eles pregam só o Israel me perdoe, Israel não. Eles pregam só o Roma. O Roma daqui, ó. E quando usa o nome de Israel, são aqueles falsos. O dinheiro, meus amados. Isso aqui é dinheiro, ó. Igrejas ricas. Igrejas que eu digo é dos homens. Mas as verdadeiras mesmo tá se levantando sobre a face da terra. Então dê ouvido ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Não é o que eu estou dizendo. É o que está na Bíblia. E o que ele nos usa para que a gente passe em diante. Então entendam, meus amados. Entendam a colocação. Agora vamos lá. Mateus 7. Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhoei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Presta atenção. 25. E desceu a chuva, e correu rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Meus amados, quantas das vezes vocês ouviram? Agora prestem mais atenção ainda. Por que eu insisto em vocês prestar atenção? Porque já são tantas bobagens que a gente ouve desse mundo evangélico,
que eles usam muitas das vezes um versículo poderoso desse para poder falar na onde é que você está depositando a sua fé. Prestem atenção, não vão usar esse termo que eu estou falando para você falar, mas o meu pastor, o meu bispo, ou seja lá quem for, ele pregou essa mesma palavra, mas foi diferente. Mas eu estou aqui falando para os falsos. Eu estou aqui falando para os enganadores que usam essa palavra para poder pedir. Fala, se você vem, traz a sua oferta, traz o seu maior que você tem, você está edificando a sua casa na rocha. Então aqui está uma verdade da qual eles usam para fazer uma mentira. Eles usam essa verdade e transformam em uma mentira. Isso é sofismo. Isso é enganação. Talvez você já tenha ouvido isso. Você tem que firmar a sua casa na rocha. A sua casa na rocha, meus irmãos, é você ter um Deus vivo. A sua casa na rocha é você ter o seu coração limpo. Para quando vier o vento, as tempestades, a doença, para quando vier, seja lá o raio que for, você está solidado, você está fortificado na fé. Isso daqui que quer dizer isso. Não quer dizer que você tem que trazer 1000, que aí você está solidando, você está entregando os seus 1000 e os seus 10.000 vai vir e vai ficar pregado na rocha, nada vai tirar. É isso que eles estão ensinando. E não é tão simples, o evangelho é tão simples. Temos que seguir a Jesus, temos que seguir o Criador, temos que andar em suas doutrinas, para que o bem que Ele nos tem venha ser farto em nossas vidas. Porque se nós transbordarmos alegria, Ele vai ter o dobro para poder nos dar. Se nós transbordarmos conhecimento na sua palavra, Ele vai nos dar o conhecimento que o homem jamais foi visto. Eu falei sobre esses dias, eu falei sobre Salomão. Não houve antes dele e nem houve depois dele homem com tamanha sabedoria. Aí muitos ainda brincam, mas ele foi tão sábio porque que ele casou não sei quantas vezes, porque que ele teve não sei quantas concubinas, porque isso, porque aquilo. Eles sempre usam a parte negativa, mas eles não usam aquela parte que Deus se apresentou a ele, falou para ele, Salomão, pede. Meus amados, é muito forte. Salomão, pede o que tu queres, que assim eu farei. E o próprio Deus falou, pediste bem, porque não pediu riquezas, não pediu longanimidade, não pediu a morte dos seus inimigos. Olha só, meus amados, Deus até antes de já dar sabedoria para ele, é muito forte, meus amados. Agora, por que Salomão teve aquele pensamento? Porque Salomão estava ligado, Salomão estava atento a tudo. A casa dele estava sobre a rocha. Salomão não estava querendo brincar de ser rei, não. Ele queria ser o rei. Ele queria ser o tal sobre Israel. E ele foi. Até o tempo que ele mesmo, porque o coração do homem ele é enganoso. Até o tempo que ele mesmo se entregou às paixões. Ele mesmo se entregou. Peraí, mas Deus não sabia? Mas até então, meus amados, prestem atenção. Prestem atenção. Talvez não, com certeza você já ouviu pregações semelhantes. Mas não com uma explicação mais sincera. Porque se eu for falar que Salomão foi inteligente em dar toda a riqueza dele para Deus, eu vou estar sendo ignorante. Porque naquele momento que Deus se apresentou a ele, nada ele tinha do que ele viria a ter. E ele já era rei. Mas eu não sei se alguns de vocês sabiam, naquela época o reinado de Davi, devido à saqueação que o seu filho fez, junto a alguns rebeldes, no seu cofre do palácio, não estava lá essas coisas não. Aqui é um estudo para outras horas, mas aos pouquinhos eu vou colocando algumas coisinhas para vocês ir pegando. O palácio naquela época, o reinado, as finanças não estavam aquela coisa toda. Não estava. Aí foi quando Deus se apresentou a Salomão. Eu vou voltar nas partes das paixões de Salomão, fica tranquilo. E Salomão tinha tudo para poder pedir riqueza, porque o palácio estava quebrado. Salomão tinha tudo para poder pedir longanimidade. Por quê? Porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que um reinado quebrado não iria ter força para ir muito longe. Iria logo se desfazer. Mas não, ele ali se deparou com o Eterno e falou, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para poder conduzir o seu povo, para poder conduzir a nação de Israel,
Assim temos que fazer, porque aqui está todo o conhecimento que o Eterno já nos deixou inscrito. Aqui está o conhecimento. O que deveríamos fazer? Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Dá-me entendimento e sabedoria, para que nós possamos pregar o seu evangelho verdadeiro, o seu evangelho natural, o seu evangelho como ele tem que ser pregado, não inventando coisas para tomar dinheiro do povo, não colocando dogmas que os cristãos antigos colocaram. Aí muitas das vezes faz igual os escribas e fariseus, não, mas a gente andamos na lei de Moisés. Mas quem que deu a lei para Moisés, meus amados? Foi o próprio Moisés quem criou a lei? Não foi. Moisés só foi um intermediário, só foi um garçom. Moisés pegou e serviu o povo a lei. Mas eles distorcem tudo. O homem não queria seguir o dono da lei, ele queria servir quem ajudou a trazer, quem ajudou a apresentar a lei ao povo. Então eles achavam que Moisés foi o criador de tudo, eles não queriam seguir ao Eterno, eles queriam seguir a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei do homem é falha. É muito fácil a gente se entender. A lei do homem ela é cega, a justiça do homem é evidente que ela é falha. E muitos ficam se escondendo atrás da Bíblia, muitos ficam aí querendo ser pregador, querendo ser tal, para poder se esconder, meus amados. Ou para poder mostrar para o vizinho da direita, da esquerda, que ele é o tal. Não, para longe de mim, para longe de você, para longe de nós, esse tipo de soberba. Nós temos que apresentar isso aqui para o povo, ó. Não é abrir lá no Salmos 91, lá, ou seja, qual for os Salmos, e deixar aberta empoeirada lá não, meus amados. É a gente ler e praticarmos o que tem em Salmo em todos os livros da Bíblia. Não é você ler, deixando ali empoeirada a palavra, aí passa um paninho, pronto, está aberto. Você acha que está trazendo proteção para a tua casa? Não está. Peraí, mas como é que você sabe disso? Porque o que vai trazer proteção à sua casa é você deixar o Eterno entrar dentro da sua casa. É você ser o próprio milagre vivo dentro da sua casa. A Bíblia dentro da sua casa fechada, ou ela aberta, mas não lida, não entendida e não praticada, de nada serve. A letra não vai surgir efeito algum. O que vai surgir é você tirar daqui de dentro o conhecimento. O conhecimento qual esse está lá em João 8,32. Conhecimento ele é um só, meus amados. Ah, mas o que é verdade para você não pode ser verdade para mim. A minha igreja talvez não presta para você. Mas não, se as igrejas pregar o evangelho da salvação, o evangelho da redenção, o evangelho de Israel, esta sim é a igreja certa. Se ela pregar a verdade que aqui está, não tem outra Bíblia, não tem outra verdade. Só tem a Torá, os ensinamentos, os manuscritos sagrados. Se pregar isso, pronto. Essa sim está ligada com Deus. Essa sim está lado a lado com o Eterno. Agora, se não tiver, meu amigo, não tem negocinho de inventar fogueira não sei do que, não tem negocinho de inventar caminhar no vale não sei do que, não tem não. Você pode caminhar, você pode fazer fogueira, você pode pôr fogo em tudo, mas se você não tiver na palavra, de nenhum efeito vai surgir. Então não tem como eu falar, não é porque eu não me consagro em tal igreja que eu não vou ser salvo, não. Igreja nenhuma salva ninguém, pastor nenhum, bispo nenhum. O que salva são você andar aqui em estatutos, em leis. Para isso foi deixada, porque a verdade só é uma. Ah, mas o que é verdade não tem esse negócio. Se for verdade e saiu daqui, esta é a verdade, siga ela. Não siga outra não. Então vamos lá, dar aqui continuidade. Parei no 25, então vamos 26. É aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre. Não, perdoe, já li 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Isso aqui é quando o homem edifica a sua fé. Isso aqui é quando o homem aposta no seu líder fraco. Isso daqui é quando o homem está brigando por placa de igrejas. Isso daqui é quando o homem está em desobediência. Quando vier a desgraça, ele vai ser assolado. Quando vier a mortandade, ele vai ser morto. Quando vier a praga, ele vai ser atingido. Porque ele não está na fé, meus amados. Ele não está na fé. Ele não está caminhando em retidão, em santidade. A verdade ela é essa. Agora vamos lá no 28. E aconteceu que
Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou, a sua doutrina. Preste atenção, 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Porque eu acabei de falar para vocês. Jesus ensinava o povo da maneira correta. Jesus clamava para o coxo andar sem muito arrodeio. Levante, pega o seu leito e ande. Pronto, acabou. Jesus não dialogava com Satanás não, meus amados. Jesus não ficava perguntando nome, CPF, RG, não. Jesus não tinha isso, não. Jesus era, pode sair, vai-te embora. Pronto, mulher, você está livre. Pronto, homem, você está curado. Acabou. O morto, para ressuscitar, vem para fora. Ele não ia lá, ficava lá 20, 40 minutos, não. Ele só chegava lá e dava ordem e acabou. Ah, mas é Jesus. Temos que ser imitador dele. Assim já disse Paulo e disse o próprio Jesus. Sejais santos assim como eu fui. Paulo disse que nós temos que ser imitador de Cristo. Como isso? Andando em leis, andando em estatutos. Leia os primeiros 5 livros da Bíblia. Ah, mas tem números. Números, muitos. Esse nome dado por números foi criação do homem. Porque se você for pegar, não faz sentido. Ah, eu vou ler que livro da Bíblia? Números. Primeira coisa que já vem na cabeça do camarada é o que é? Ah, não, lá é a divisão das tribos, lá é quem foi filho não sei de quem foi primo não sei de quem. Aí pronto, a gente pula. Só por esse nome a gente já tem essa dedução. Aí a gente pula, mas perde o que o livro de Números nos traz. A divisão, a santidade, a obediência, que aquele livro nos traz, muitas das vezes perdemos, porque achamos que só tem números. Levítico, muitas das vezes achamos que só tem sacrifício. Não, não é, meus amados. São as leis. Se tinha sacrifício, é porque tinha que ser cumpridas as leis. Se tinha número de pessoas, para não ser bagunçado, tinha que ser dividido. Tinha que ter ordem, tinha que ter decência, tinha que ter um comando. Por isso que tem que ter leis. E se tem leis, é para ser cumpridas, que senão para quê? O Eterno iria mandar a lei para Moisés conduzir o povo no deserto? Porque ele queria um povo santo. Ele queria um povo reto, ele queria um povo ali que o obedecesse, não porque ele era Deus, mas porque mandou a lei e para que o homem convivesse bem com aquilo que ele nos deu. Mas hoje é tudo distorcido. Hoje você tem que pedir para Deus como se ele fosse ter um empregado, teu capacho, ele tem a obrigação de te dar. Vou buscar a minha cura, mas você não faz nada para despertar aquela vontade do Eterno te curar. Ah, não, porque a graça já nos basta. Para com isso. Saia dessa enganação. Saia dessa enganação, meus amados. Adore somente ao Eterno. Senhor Jesus, Yeshua, o grande eu sou, admire, adore Ele. Não pelo que Ele é, mas pelo que Ele foi e pelo que Ele sempre será. É isso que temos que fazer. Saia da mentira, saia do engano. Entregue sua vida a Ele. Não conteste o que muitas das vezes você vê um pregador, um homem de Deus falando, não quero ser melhor e nem pior do que ninguém, para longe de mim. Você já deve ter ouvido vários pregadores que você ficou arrepiado da cabeça aos pés. Com tamanho, entendimento e sabedoria. Mas muitas das vezes queremos ser igual ao homem, mas não queremos ser igual ao Cristo, que Ele mesmo falou, seja igual eu fui, me imite. Ande nos meus estatutos, nos meus desígnios, cumpra as leis das quais eu cumpri. Jesus cumpria, meus amados, as leis que Moisés trouxe para o povo que o Eterno deu para ele, Jesus cumpria em Mateus. Ele cumpria tudo. As festas judaicas ele cumpria. Ah, peraí, mas você está falando de judeu, eu não sou judeu, mas entenda. Muitas das vezes a gente olha para o povo judeu, acha que eles são ricos porque eles merecem. Não. Não é porque eles merecem. E também não é porque a graça já basta a eles, não. É porque eles têm aliança, eles têm compromisso. Eles fazem por onde merecer aquilo. Eles movem o coração do Eterno. Assim como temos que fazer. Temos que mover o coração de Deus com a sinceridade, com a entrega. Então saia do sofismo, saia da mentira, leia a palavra do Eterno, busque, se consagre, seja uma pessoa diferente.
Busca o verdadeiro evangelho. Pesquise no Google, Bíblia hebraica, a originalidade do evangelho. Pesquise 100 anos atrás, pesquise sobre Constantino, pesquise sobre o cristianismo antigo. Pesquisem, mas cuidado. Peça primeiro discernimento, sabedoria. Porque vai abrir uma série de vídeos, uma porrada de conhecimentos podre. Mas ali naquele meio ali, se você tiver na visão, você vai achar o certo. Eu não estou colocando confusão mais na sua cabeça. Eu estou tentando dirigir você para o caminho certo. Porque assim que o Eterno quer que nós andemos assim. Deus quer que a gente andamos assim. Deus quer que honramos o seu Filho amado Jesus Cristo, que foi e deixou o Espírito Santo Consolador para nos consolar. Para que quando fôssemos orar, o Espírito levar até o Filho que está à direita do Pai e o Filho interceder por nós diante do Pai. É isso. Mas para ele interceder, para ele buscar, para ele falar ao Eterno por nós, nós temos que estar nele. Nós temos que crer nele. Nós temos que andar em suas leis. Senão não adianta eu falar, papai me abençoa, não. Não jogue pérola aos porcos, irmãos. Não faça isso. Fiquem todos na paz do Senhor.